Agora a gente fala de mais um triste episódio de violência política nesse momento eleitoral aqui no Brasil. Dessa vez envolvendo assessores de candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. A agressão ao marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes por um assessor de Pablo Marçal segue repercutindo. O repórter Álvaro Nocera com as informações. O candidato do PRTB convocou uma entrevista para falar sobre o ocorrido e o que ele disse. Atualiza essa história para a gente. Boa noite para você, Álvaro. Bom trabalho. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, Pablo Marçal deu uma coletiva e falou um pouquinho sobre a agressão que aconteceu ontem à noite. Mas retomando este caso, o Marçal ele foi expulso do debate pelo mediador Carlos Tramontina após 3 advertências. Logo após isso, uma confusão se formou ainda dentro do estúdio entre os assessores de Nunes e Pablo Marçal. Foi quando Nahuel Medina deu um soco no rosto do marqueteiro de Nunes, Duda Lima. Este caso, então, foi para a delegacia e resultou em 2 boletins de ocorrência e uma medida protetiva. Em coletiva desta noite, Pablo Marçal, ele reprovou a atitude de Medina, mas disse que foi legítima defesa. Vamos acompanhar. Eu lamento muito o debate ter terminado do jeito que terminou ontem. Eu acredito que o Flow não tem que fazer debate, que o Flow assume um lado na política, recebeu o dinheiro da prefeitura e fez um papelão ontem, que inclusive meu segurança, que é enfermeiro, teve que atender o rapaz. Reprovei completamente a agressão que o Duda Lima fez contra o Medina e o soco que o Medina desferiu contra ele. Eu não sou desses, você vai investigar minha vida, você vai ver que eu não sou de encostar a mão em ninguém. Eu acho que quem é muito ruim das ideias tem que sair no braço. Então, os 2, para mim, estão reprovados, assim como o da Atena. Então, tem 3 pessoas que precisariam tomar o mesmo destino e eu faço um desafio aqui para a campanha do PSDB e do PMDB, que afaste o Duda Lima e que afaste o da Atena. Automaticamente, o Medina também vai estar afastado. Já a campanha de Ricardo Nunes alega que esse ato de violência teria sido premeditado e ainda cobrou Nunes em entrevista mais segurança nos próximos debates. Nós também temos este trecho, vamos assistir. Um ambiente que a gente não pode colocar as pessoas em risco. Se fosse ali uma mulher, se fosse... poderia ter levado a uma situação, né, muito pior do que levou. Então, o que tem que fazer? Aí também quem quer fazer um debate precisa também assumir a responsabilidade de ter um ambiente com segurança. Tendo em vista que é algo muito difícil para todos nós, mas que está posto. A cada debate, então, a gente tem uma nova história, né, Thiago? Volto com você. Mais um episódio de violência, lamentavelmente, nessas eleições aqui em São Paulo. Bom trabalho, Álvaro. Até mais tarde. Enquanto isso, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, criticou nesta terça-feira os recentes episódios de violência na campanha eleitoral, alguns deles partindo dos próprios políticos e assessores. Na abertura da sessão dessa terça, Carmen Lúcia pediu que legendas e candidatos se deem o respeito e tomem tenência. A ministra não citou nenhum caso específico de violência, mas a fala ocorre um dia após o episódio envolvendo o assessor de Pablo Marçal e o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. Ainda no discurso, a presidente do TSE afirmou que a política não é violência, é a superação da violência e que vai pedir celeridade aos órgãos responsáveis na apuração e condenação de casos de agressões eleitorais. Bom, Dora Kramer, é óbvio que mais uma cena dessa lamentável é para ser reprovada, mas parece que as campanhas estão perdidas, eles falam que vão aos debates, mas dizem que é preciso de que tenha mais segurança, isso também é óbvio, né? Que momento eleitoral é esse que estamos vivendo, Dora? Tiago, que momento eleitoral. Não tem um debate mais que não tenha uma confusão. Eu estava assistindo o debate do Flow e ele estava caminhando, porque teve ali regras bastante rígidas, estava caminhando até que o Pablo Marçal resolveu fazer uma provocação. Isso foi nítido, porque o Tramontina advertia, porque ele passou a ofender o prefeito Ricardo Nunes. Tramontina advertiu uma vez, advertiu outra vez, e na terceira expulsou, que era o que o Pablo Marçal estava querendo. E hoje, nesse pronunciamento, a ministra Carmen Lúcia também anunciou uma campanha, a TSE vai lançar uma campanha contra a violência na política. Olha, claro que é uma campanha, uma providência
muito bem-vinda, necessária, mas eu tenho as minhas dúvidas se ela é uma providência eficaz. Por quê? Embora o eleitorado diga que isso é de baixo nível, hoje tem uma pesquisa da Quest que reafirma o empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal, mas indica que 81% das pessoas consideram que que esse tipo de coisa é de baixo nível. Ora, no entanto, mantém um candidato que provoca todo o tempo, por envolvimento direto ou indireto, todas as confusões tiveram participação do Pablo Marçal. E essa pessoa é colocada com intenções de voto significativas. Então, me parece uma incongruência. Ou o eleitorado considera de baixo nível e gosta de baixo nível, eu não sei se essa campanha vai ter muita eficácia. E quando você diz que as campanhas estão perdidas, estão mesmo, porque não tem como evitar. Se chega a conversar sobre a possibilidade de se pedir a exclusão do Pablo Marçal dos debates, mas como vai ser excluído nessa altura uma pessoa que está ali no empate, num primeiro lugar para a Prefeitura de São Paulo, como é que vai se impedir? Eles tentaram lá atrás, lembra, quando Boulos, o Datena e o Ricardo Nunes não foram ao debate da Veja, foram cobrados e muito criticados e tiveram que voltar. Então, faltam ainda 3 debates e eu realmente não sei como é que essa questão vai se encaminhar, porque a pancadaria parece o novo normal, ou melhor, o novo anormal dos debates. Ô Vilela, quais são as armas que a Justiça Eleitoral tem para coibir esse tipo de coisa? E a Dora falou um ponto interessante, né? Via de regra, o Pablo Marçal não precisa ser chamado para os debates porque o partido dele não tem representatividade. Mas você também não dá espaço para um candidato que está entre os 3 melhores colocados na campanha, é difícil, né? Exatamente, eu vejo que o critério jornalístico ele tem que privilegiar justamente o debate, especialmente daqueles candidatos que estão na linha de frente, que a população vem apontando como candidatos fortes e candidatos que realmente despontam em condições de assumir o processo eleitoral. Nesse sentido, eu vejo que a imprensa, que os organizadores dos debates agem de uma forma correta. A Justiça Eleitoral, você vê que está começando realmente a entender esse novo momento e vem buscando instrumentos, armas, para procurar coibir uma situação dessa. Até porque, quando a gente fala de pancadaria, de agressão física, isso é algo inadmissível e é importante cortar na raiz. Você vê que um fato puxa outro. Tivemos a cadeirada semana passada, agora tivemos uma briga de assessores. Esse tipo de situação não vai ficar restrita a São Paulo. Então, ele é fundamental e a Justiça Eleitoral ela tem se mostrado ágil nesse sentido, no sentido de coibir que esse tipo de prática aconteça e que a gente possa ter um mínimo de civilidade no processo eleitoral. Porque, realmente, a agressão física é o limite da barbárie e isso é inadmissível.